Mês que vem teremos, como sempre ocorre, setembro, Assembleia Geral da ONU. E o Brasil, inclusive, sempre, por tradição, faz o discurso inaugural. E o Lula disse recentemente que pretende usar a ocasião, o fato de que lá estarão chefes de Estado, chefes de governo. Ninguém é obrigado a ir, mas é normal, é comum que esteja boa parte dos governantes do mundo. Mas ele disse que pretende usar a ocasião para fazer reuniões, promover encontros com líderes democratas para propor a esses líderes uma espécie de formação de uma frente para combater o fascismo. E Lula mencionou os governantes que ele considera imprescindíveis numa frente como essa. E aqui, claro, ele cita o governante que hoje lá está, mas é uma referência ao país, ao tipo de governo, né? Já que alguns estão em fim de mandato. Então ele mencionou Macron, ele mencionou o Scholz, ele mencionou Joe Biden. E a ideia do Lula, e ele parte de uma premissa equivocada, ele parte de uma ideia errada, conceitualmente errado, o que pode ser verificado não só na teoria, mas também empiricamente, nos fatos, na realidade, na experiência. A ideia é que hoje há um confronto central no mundo, que seria entre as democracias e o conceito de democracia, de um lado, contra o autoritarismo, contra as ditaduras. Essa é a premissa que, além de falsa, é antiga e já foi desmontada, repudiada, contestada com argumentos irrespondíveis por muita gente importante. Mas antes de citarmos, mencionarmos a construção desses textos de repúdio a essa ideia falsa, é bom notar que por trás disso há também uma ideia no atual governo de que a diplomacia brasileira ela deve encontrar um ponto equidistante entre Rússia e China de um lado e Estados Unidos do outro. Ora, isso não é impossível, mas é preciso se assentar sobre algo e ter princípios. É preciso ter princípios e saber quem faz o quê no mundo. Quem é responsável pelo quê? Quem provocou o quê? E se posicionar desde os princípios. Não adaptar discursos a interesses, como se isso fosse um princípio. E aí você fala, meu princípio é a defesa da democracia. Cascata. Não há democracia onde há injustiça. Não há democracia onde há opressão. Não há democracia onde há proprietários de gente, ainda que uma propriedade não escancarada e juridicamente sustentada, como na época da escravidão formal, mas um tipo diferente de escravidão. Não há democracia nessas condições. Não há democracia quando governos são derrubados de acordo com interesses de um sistema imperial. Não há democracia quando um conjunto importante de nações
se subjuga, se submete a um sistema imperial. Isso não é democracia. Isso é antidemocracia. Isso é a negação do princípio, não só etimológico, de governo do povo, ou pelo povo, ou para o povo, mas do conceito historicamente consolidado de democracia. Há também aquela ideia que parece cada vez mais distante das políticas e até das teorias da esquerda ocidental destes tempos, uma esquerda que já dissemos é filhote de Herbert Marcuse e da escola de Frankfurt em geral, né? A turma que acha que os problemas serão resolvidos quando você se dedicar a estudar Adorno. E essas fantasias pequeno-burguesas ficam distantes de um princípio simples, que, por exemplo, uma das teorias, não a única, mas uma das teorias sociológicas, econômicas e políticas, que é o marxismo, coloca o seguinte: você tem, a partir do momento que o capitalismo prevalece, em que é vencido o mercantilismo, o feudalismo e o capitalismo com as revoluções burguesas, a mais conhecida é a francesa, mas foram várias. O capitalismo com as revoluções burguesas não tem só o poder econômico, não tem só o poder de controle da produção e dos meios de produção, mas tem o poder político e tem o Estado como seu representante, como seu instrumento. Inclusive instrumento para garantir a dominação, a opressão. Muitas vezes ela se dá não diretamente, mas por intermédio do Estado. E há, portanto, uma ditadura da burguesia. O que seria a revolução e o passo seguinte à revolução dos trabalhadores? Seria a ditadura do proletariado, né? Essa expressão tratada hoje como anacrônica, obsoleta e terrorista, absurda, disruptiva. Mas basicamente é uma ditadura se contrapondo à outra, substituindo a outra, superando a outra. Só que, ao contrário da primeira, que precisa perpetuar a ditadura, inclusive usando o Estado, a segunda deve prosseguir em direção ao fim do Estado. E como disse o Engels, onde há Estado, não há liberdade. Tanto que ele debochava dessa história de Estado Popular Democrático, que é usado até hoje por boa parte da esquerda mundial. O Engels debochava disso, dizia, não, são coisas inconciliáveis. Não é? São coisas inconciliáveis. Enquanto houver Estado, não há liberdade. Pois bem, então, esse conceito que passa longe, mas vejam o que está acontecendo na África. Ora, Lula, Burkina Faso, Mali, Níger passaram por golpes de Estado. Só que o golpe de Estado em si, ele não diz o que virá depois. Se será apenas um golpe de Estado, ou seja, tudo fica como está, a ordem é mantida, porém, com outro grupo no poder, porque de repente interessa ao capital a mudança do grupo que está no poder. Já vimos isso acontecer no Brasil diversas vezes. Outra coisa é quando o golpe de Estado desencadeia ou tem como raiz um processo revolucionário. E aí a ideia é revolucionar a ordem econômica. É o que está acontecendo nesses países, que têm hoje regimes autoritários e que estão lutando, inclusive, contra terroristas financiados pelo Ocidente, particularmente pela França, e que tem
uma ordem econômica associada a uma opressão política e militar, exercida essa opressão pela França. A França, Lula, do Macron, que você quer convidar, ela é uma democracia, não é? Ela tem eleições, ela tem liberdade de imprensa, até certo ponto. Ela tem liberdade de organização, até certo ponto. Mas é uma democracia no sentido da democracia liberal, burguesa, parlamentar, com a representação do povo no parlamento. Essa democracia torna-se uma ditadura opressora. E quem é o objeto da opressão? Países pobres da África, cujos recursos são roubados há muito tempo, inclusive encerrada a colonização formal. Independência. Mas quando alguém tenta mudar a ordem econômica, como aconteceu já em Burkina Faso com o Sankara, ele foi assassinado. Nos tempos do democrata Mitterrand, que se dizia socialista. Socialista de Araque, né? Como o Partido Socialista Francês é socialista de Araque. Uma marca de fantasia. Mataram o Sankara. Mataram Lumumba. Mataram os revolucionários africanos. E hoje, quando o Traoré reproduz ideias do Sankara, ele já foi vítima de 3 tentativas de golpe de Estado. Financiadas por quem? Pelos pobres habitantes de Burkina Faso? Não. Pela Europa democrática. O Brasil se posiciona a favor de quem? Do regime, sim, necessariamente autoritário de Burkina Faso? Necessariamente autoritário do Mali, do Níger? Ou a favor da democracia francesa, que oprime e rouba esses povos? Essa ideia de a democracia contra regimes autoritários, além de simplista, ela esconde um fato. Porque, basicamente, a ideia do Lula é que haja uma frente contra o fascismo. Mas o que é o fascismo? Por exemplo, um escritor, pensador, militante de pegar em armas na resistência argelina, não era da Argélia, era um cidadão francês nascido na Martinica. E a Martinica, como propriedade, como posse da França, faz do Fanon Pos um francês. Rejeitado na França por suas ideias, um médico brilhante, e que foi trabalhar como médico para os franceses na Argélia. Aí ele larga o trabalho porque diz: eu estou fazendo parte desse sistema opressivo que a França impõe aos argelinos. E se une à luta pela independência da Argélia. Mas Fanon foi muito mais do que isso. Aquele deputado que gosta de falar de QI, é o Gaia, né? Gaia, o Fanon era negro, nascido na Martinica. Sabe quem chamou o Fanon de gênio? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre dizia que Fanon era um gênio. Ou seja, para alguém provocar essa impressão em Jean-Paul Sartre, isso dá uma ideia da importância intelectual de Fanon nos estudos de política, de sociologia e de psiquiatria. E ele, porque ele era psiquiatra. Ele era psiquiatra. E ele demonstrou
os efeitos, não só sociais, econômicos, mas os efeitos psíquicos do colonialismo. E, portanto, da sua sistematização em algo maior, que é o imperialismo. E há muito desse efeito psíquico e cultural do colonialismo nas atitudes dos governos, inclusive nessa, né? Vamos chamar os padrinhos, vamos chamar os comandantes desse sistema, dessa ordem. Mas há vários aí que não são comandantes, embora pousem assim, são, na verdade, vassalos do real império, que são os Estados Unidos. Como é o caso do Macron, do Scholz. O Scholz, ele nem esconde, né? Ele age e fala como um vassalo dos Estados Unidos. Mas não deixam de reproduzir essa opressão nos países pobres. Eles roubam o idioma. E o idioma não é um acidente. O idioma é uma construção histórica de um povo. E ele vai sendo substituindo por palavras, frases e, portanto, pela maneira de pensar do colonizador. Isso ocorre no Brasil, mas não com Portugal. Mas foi com a França e depois com os Estados Unidos. E um breve período da Inglaterra. Aculturação. Rouba-se o idioma, a cultura, e ela é substituída pelo idioma, pela cultura e pelo modo de pensar e, portanto, pela ideologia do colonizador, do sistema imperial, como queiram. Então Fanon mostrava que não se combate o efeito sem combater a causa. Não se combate sistemas autoritários, totalitários e, portanto, o fascismo sem combater a sua causa, que é o imperialismo e o capital financeiro. Leon Trotsky, numa entrevista a Matteo Fossa, em 23 de setembro de 1938, ele anunciou, não, a guerra é inevitável. Parem, governantes, com esse teatro de que estão se movendo para evitar a guerra. Vai acontecer a guerra. E, de fato, um ano depois, estoura a Segunda Grande Guerra Mundial. E o Trotsky fez esses alertas num texto onde está compreendida a ideia de que a luta anti-imperialista é a chave da libertação. A luta anti-imperialista é a chave da libertação. Inclusive, nessa entrevista, que ele menciona que se a Inglaterra entrasse em guerra com o regime proto-fascista do Getúlio Vargas, ele torceria pela vitória do Brasil, porque ele sabia que todos os regimes fascistas e proto-fascistas seriam derrotados se o imperialismo fosse derrotado. E na época, claro, o Reino Unido ainda era, digamos, o momento derradeiro do Império Britânico. Ainda era uma força e uma identidade imperial. E ele fala isso em 1938, quando de fato o getulismo adota grande parte das práticas fascistas. Não por acaso, um ano antes, Getúlio chama o golpe dentro do golpe de Estado Novo, numa referência a Salazar. Mas a gente vai falar de Getúlio esta semana ainda, não é? Mas Trotsky disse isso, que torceria para o Brasil, não pelo regime, mas porque sabia que a derrota do imperialismo derrubaria as reproduções fascistas. E, finalmente, Bertolt Brecht, nascido na Baviera, sai da Alemanha por causa do nazismo, tem de sair dos Estados Unidos por causa do macartismo. Alemão não pode viver na Alemanha Ocidental, porque suas ideias e ele são repudiados pela democracia da Alemanha Ocidental, e ele vai viver então na Alemanha Oriental. E aí
o genial Brecht diz o seguinte, que esse é um ponto que muita gente tem dificuldade, não para acreditar, mas para publicamente assumir. Ele diz, o fascismo, isso é Bertolt Brecht falando, o fascismo é a forma mais crua, mais descarada, mais opressiva e fraudulenta do capitalismo. Não se pode levar a sério quem denuncia as brutalidades do fascismo, mas não combate o capitalismo. Estes não são contra as relações de produção que produzem a barbárie, apenas são contra a barbárie. Fascismo não é uma catástrofe natural, disse Bertolt Brecht. E aqui não é o capitalismo, vale notar, não é o capitalismo original, não é aquela iniciativa individual e de vários indivíduos que disputam o mercado, que querem produzir mais e melhor. Os heróis burgueses. Não. Ele está se referindo ao capitalismo financeiro, que derrubou o capitalismo genuíno e estabeleceu não apenas o controle do capitalismo financeiro, mas a solidificação e sistematização do sistema imperialista. E ele diz, temos de dizer quais as medidas a tomar para acabar com as condições de produção da barbárie e dizê-lo aos que têm interesse em mudar as relações de produção, os trabalhadores e os que podem se aliar a eles, porque também não são proprietários dos meios de produção, mesmo que se beneficiem dos lucros. Sim, há vários empreendedores, gente que realmente empreendeu para produzir, para trabalhar, para fazer mais e melhor, que hoje trabalha para o capital financeiro. Tornou-se serva do capital financeiro. Tanto que, ao fim, Bertolt Brecht diz, fascismo é a ditadura terrorista e aberta dos elementos mais reacionários, nacionalistas e imperialistas do capital financeiro. Então, seja Fanon, aquele que Jean-Paul Sartre dizia, é um gênio, seja a personificação da Revolução, Leon Trotsky, seja outro gênio, Bertolt Brecht, que enfrentou o nazismo, enfrentou o macartismo e enfrentou a pseudo-social-democracia alemã. Os três dizem, não se combate o fascismo de maneira eficaz, eficiente. Não se vence o fascismo sem combater o imperialismo. Então, convidar o imperador e seus sátrapas, seus vassalos, para uma frente de combate ao fascismo é não compreender qual a origem do fascismo. A que ele serve? Porque ele é apenas, como disse Brecht, um instrumento bárbaro, terrorista do capital financeiro, meu caro Ronald Gimenez.